Neste vídeo, vamos contar 5 curiosidades sobre Mateus, o evangelista e apóstolo. Vamos ver como ele foi chamado por Jesus, como ele escreveu o seu evangelho, como pregou o evangelho pelo mundo, como ele morre, como ele é representado na arte e como ele pode nos inspirar na fé. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. A primeira curiosidade sobre Mateus é que ele é identificado com o apelido de publicano, termo pejorativo na época, carregado de atribuições negativas. O desprezo pelos cobradores de impostos naquele tempo estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos e não se odeia alguém pelo simples fato de a pessoa trabalhar no que chamamos de finanças atualmente. Mas os judeus, na época, não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, e sim aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam. E consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. Mateus fez esse trabalho em Cafarnaum da Galileia, com seu banco ali, ao ar livre. Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. E saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." Mateus 9, 9 a 13. A segunda curiosidade sobre Mateus é o seu evangelho. Mateus é o autor do primeiro dos 4 evangelhos canônicos. Os outros 3 são de Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Mateus foi escrito entre os anos 70 e 90 d.C. Foi destinado principalmente aos cristãos de origem judaica, que precisavam compreender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. A terceira curiosidade sobre Mateus é a sua pregação. Ele não se contentou em escrever o seu Evangelho, mas também se dedicou a anunciar o Evangelho pelo mundo. Ele foi um dos 12 apóstolos que receberam de Jesus a missão de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus pregou o Evangelho em vários lugares, segundo as diferentes tradições. Mas o que se pode dizer com certeza é que ele pregou com zelo, com sabedoria e com coragem. Ele converteu muitas pessoas à fé cristã, fundou muitas comunidades e confirmou muitos irmãos na graça de Deus. A quarta curiosidade sobre Mateus é a sua representação na arte. Mateus é um dos apóstolos mais retratados na história da arte, tanto na pintura quanto na escultura e na arquitetura. Ele é representado de diversas formas, conforme o estilo, a época e a intenção do artista. Ele é representado com diversos atributos, que simbolizam a sua identidade, a sua missão e a sua santidade. Um dos atributos frequentes de Mateus na arte é o anjo, que representa a sua inspiração divina e a sua assistência celestial. Por exemplo, o anjo está ao lado de Mateus na famosa pintura de Caravaggio, que mostra o momento em que ele recebe a revelação do seu evangelho. O anjo está sobre a sua cabeça na bela escultura de Bernini, que mostra o momento em que ele recebe a vocação de Jesus. Outro atributo típico de Mateus é a espada ou a lança, que simboliza o seu martírio e a sua glória. Por exemplo, a espada está cravada no seu coração, na impressionante pintura de Guido Reni, que mostra o instante em que ele morre por amor a Cristo. A lança está caída no chão, na emocionante escultura de Michelangelo, que mostra o instante em que ele ressuscita com Cristo. A última curiosidade sobre Mateus é o seu martírio. Assim como a maioria dos apóstolos, ele deu a sua vida por amor a Jesus e ao seu evangelho, foi perseguido, torturado e morto por causa da sua fé e da sua pregação. E permaneceu fiel até o fim, seguindo o exemplo do seu mestre. O martírio de Mateus aconteceu em um dos lugares onde ele pregou o evangelho,
segundo as diferentes tradições. Alguns dizem que ele foi martirizado na Etiópia por ordem do rei Hirtaco, que se opunha à conversão da sua esposa Ifigênia. Outros dizem que ele foi martirizado na Pérsia por ordem do rei Hircano, que se irritou com a sua influência sobre o povo. O que se sabe com certeza é que ele foi morto à espada ou à lança, enquanto evangelizava ou orava. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Deus abençoe você, sempre.